Foi feita uma pesquisa com mais de 20 substâncias, analisando 16 critérios de danos, e os cogumelos mágicos estão em último lugar. Adivinha quem está em primeiro lugar? Todo mundo consome e acha normal: o álcool. Não tô falando vai que vai ser bom, não é brincadeira. A psique humana, ela é muito delicada. Uma vez que a nave decola, meu filho, não tem como parar a viagem. Só termina quando acaba. Não importa se você é cavalo velho das medicinas, ela sempre pode te dar uma surra. Todas as peias que eu tive na minha vida foi para o quê? Aprender a respeitar a medicina. Aprender a respeitar a dosagem. Aprender a respeitar o local que você vai estar abrindo tua consciência. Não é em qualquer lugar que se expande. Não é com qualquer pessoa que se toma. Eu não posso deixar de mostrar Jesus com cogumelos no meu vídeo. Eu conheci Deus, aceitei Jesus no meu coração, abri a minha mediunidade. Um psiquiatra, e há mais de 60 anos esse cara estuda estados não ordinários da consciência. Era de longe a área mais interessante da psiquiatria que eu poderia imaginar. Compreendi que, sob circunstâncias apropriadas, as experiências psicodélicas poderiam se tornar uma estrada real para o inconsciente. Decidi dedicar a minha vida ao estudo de estados não ordinários da consciência. Desde então, essa pesquisa tem sido minha profissão, vocação e paixão. Não consagre ayahuasca ou cogumelos mágicos antes de ver esse vídeo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E este é um dos temas mais amados pela pessoa que vos fala. Extremamente apaixonada pelos estados não ordinários da consciência, tanto pelo uso de substâncias enteógenas, né, que são os cogumelos mágicos e a ayahuasca, que eu vou estar falando hoje nesse vídeo, quanto através das práticas que eu conheci através do Tantra, né? De respirações holotrópicas, de meditações, de danças. Antes de mais nada, eu queria deixar um aviso. Não sou psiquiatra, não sou psicóloga, eu sou uma entusiasta do tema, uma pessoa que há 9 anos consagra essas medicinas, que explora estados não ordinários da consciência, né? Uma psiconauta. E eu tô fazendo esse vídeo do mais profundo amor do meu coração por essas medicinas, mas também como uma forma de trazer mais conhecimento para as pessoas que estão entrando agora nesse universo, para as pessoas que pretendem consagrar, que nunca consagraram, que estão sentindo o chamado. Caso você já consagra faz um tempo, eu te convido também a ficar nesse vídeo, porque assim como o estudo dentro da medicina, o estudo sobre a medicina, ele é infinito. Tudo que eu vou falar aqui hoje vai estar embasado principalmente nas minhas experiências, meu trabalho de guardiã, que eu fiquei acho que 1 ano e meio trabalhando como guardiã nas cerimônias de ayahuasca, como uma cultivadora da espiritualidade livre e uma amante do reino vegetal e do reino fúngico. Eu vou trazer para vocês alguns estudos que eu fiz, que eu já mostrei esse caderno para vocês no outro vídeo, então muita coisa que eu vou falar tá aqui a partir dos estudos que eu fiz, de palestras, de livros, de aulas, artigos científicos. Este livro aqui, O Caminho do Psiconauta, do Stanislav Grof. Ele que é um psiquiatra e há mais de 60 anos esse cara estuda estados não ordinários da consciência. Um estudo bem extenso com LSD, mas ele também estuda psilocibina. E ele também estuda estados de consciência expandido com respiração. E o dia que eu entrei na força respirando, meu bem, a medicina já tinha falado pra mim, você é medicina. Mas ali eu vi que eu levo a medicina comigo, onde quer que eu vá. E esse senhor ainda está vivo. Assim, eu peço a Deus e ao universo que um dia eu tenha a honra de conhecer, de cruzar com ele. E esse aqui, né, sobre psicodélicos no budismo, eu estudei algumas palestras, alguns artigos sobre isso, mas eu não terminei esse livro ainda, tô longe de terminar. Realmente uma leitura bem densa e em inglês ainda, o que dificulta um pouquinho mais. Mas é muito interessante. Depois eu vou deixar para vocês na descrição alguns livros que eu não tenho fisicamente, mas que eu tenho PDF. Eu vou deixar o nome para vocês, se vocês tiverem interesse em pesquisar e saber mais. Convido você a ficar até o final do vídeo, porque eu vou falar de vários pontos que são muito importantes. E eu vou contar um pouquinho de minha experiência navegando pelos mares da consciência aí, nesses 9 anos de jornada com as medicinas. A primeira coisa que eu queria falar é que eu não tô aqui para incentivar você a consagrar nenhum tipo de medicina. Não quero induzir ninguém. Não tô falando vai que vai ser bom. Eu quero trazer o lado luz, o lado
lado sombra dessas experiências para que vocês avaliem, vocês estudem e vocês tomem as decisões conscientes. Porque muitas vezes quando a gente vai a primeira vez, a gente não tem ideia de onde tá se metendo e só vai descobrir depois que tá lá na força da medicina. Tem uma frase que fala assim: a pessoa burra, ela não aprende com os próprios erros, a pessoa inteligente aprende com os próprios erros e a pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Então, tudo que eu vou falar aqui, eu espero que vocês sejam sábios de assimilar, né, um pouco também das experiências que eu tive, não tão boas, porque eu acho que isso é muito importante, né, nem só de paz e amor se vive, né, na força da medicina. Eu acho que é bem importante a gente falar isso. Por mais que alguém tenha relatado uma experiência ótima pra você, não se baseie na experiência de outra pessoa pra determinar se aquilo é pra você ou não. Ouça tudo que eu tenho pra falar. Se por acaso você também estuda, se eu falar alguma coisa que não tá 100% certo, me corrija nos comentários. Bom, deixa eu abrir aqui meu caderninho. Foi feita uma pesquisa com mais de 20 substâncias, analisando 16 critérios de danos, e os cogumelos mágicos estão em último lugar. Adivinha quem está em primeiro lugar? Vem de qualquer lugar. Todo mundo consome e acha normal. Isso mesmo, o álcool. O álcool é a substância que mais causa dano, acima da heroína, acima do crack, da metanfetamina, da cocaína, e aí vem o tabaco. Esses são os primeiros, e aí o cogumelo tá lá por último. O álcool está em primeiro lugar, potencial de dano de 70 de 100. O cogumelo, o dano dele é 6 de 100. Então, só pra vocês terem noção. Mesmo sendo uma substância que apresenta poucos riscos, não quer dizer que não tenha riscos. Ao meu ver, né, e dentro de tudo que eu estudei, o maior risco do cogumelo é psicológico. Muito mais do que a substância, a gente tem que levar em contexto o estado da pessoa que está consagrando, a dose e o ambiente. Qual que é a minha preocupação e por que eu quero falar dos cogumelos? Porque a ayahuasca normalmente é feito em contexto cerimonial. Tem algum rezador conduzindo, tem um espaço fechado, tem pessoas cuidando, né? Como eu cuidei por muito tempo como guardiã. Cogumelos, eles são tratados como recreativos. Vou comer só pra ver no que dá, porque alguém falou que é legal, porque eu tenho curiosidade. E as pessoas muitas vezes acabam consumindo os cogumelos mágicos em ambientes muitas vezes de festa, de forma imprudente e irresponsável. Então eu quero trazer para vocês que o cogumelo ele tem que ser tratado com tanto respeito, com tanta seriedade quanto a ayahuasca. A grande diferença entre os dois é que a ayahuasca ela vem do contexto social, né? Ela vem dos povos indígenas, povos originários dessa terra, cultivam essa medicina há milhares de anos. Como eles descobriram que este cipó com este arbusto dá essa medicina fabulosa e abre portais dentro da gente? Não sei. Eis o mistério, né? Tem alguns mitos, algumas lendas que contam um pouco sobre isso. Então nós temos aí os povos originários, que são os guardiões oficiais dessas medicinas, né? Não poderia falar da ayahuasca sem citá-los, né? Todo o meu respeito a esses povos, toda a resistência, né? E todo o conhecimento que eles têm ancestral, não só com a ayahuasca, com outras medicinas e não só com as medicinas, né? Conhecimentos de vida. O cogumelo tem a história da Maria Sabina, que é uma história até bem triste, de povos que consagravam, né, de forma ritualística, mas muito disso acabou se perdendo. Então, hoje em dia, qualquer pessoa compra na internet, qualquer pessoa come. E muitas vezes sem ter conhecimento do quão profundo, do quão sério é expandir a consciência dessa forma. Eu gosto muito dos cogumelos porque eles são um pouco mais livres, né? A ayahuasca, a gente tem os povos originários, que são os guardiões, a gente tem as religiões do Santo Daime, a Barquinha, a União do Vegetal, né, que é uma coisa um pouco mais dogmática, enquanto o cogumelo, ele é mais espiritual, sem estar tão vinculado a religiões. Se a gente for pesquisar, você vai encontrar relatos, pinturas, registros do uso do cogumelo há milhares de anos pela humanidade, em diferentes partes do mundo. Como ele foi propagado, consagrado em diversas culturas, diversas civilizações, e é uma medicina que é livre, você não tem como controlar o cogumelo que nasce no pasto. Por isso que o cogumelo não é proibido, o cogumelo em si. O que é proibido é a psilocibina, isolada. Mas o cogumelo não tem como proibir, porque você vai no pasto, vai estar lá. Aí você vai prender todos os fazendeiros, porque tem cogumelo nascendo da bosta. Não tem como segurar a força do cogumelo. Ele vai brotar. Então eu gosto muito disso, porque é uma medicina que eu acho ela democrática, né? E eu sinto que eu não estou desrespeitando essa medicina se eu for lá no pasto, pedir licença aos elementais e coletar
para eu fazer um estudo, para eu fazer uma cura dentro de mim, para eu olhar para as minhas sombras. Agora um pouquinho sobre a diferença da ayahuasca e dos cogumelos mágicos. A ayahuasca, ela é composta pelo cipó mariri e pela folha da chacrona. A chacrona, ela contém DMT, que é essa substância, a molécula do espírito, como ela é chamada, né? Mas o nosso corpo degrada via oral o DMT sozinho. Ele precisa do IMAL, inibidor de monoaminoxidase, que ele está presente no cipó mariri. Além de inibir a degradação pelo nosso sistema digestivo, ele também tem algumas substâncias que também são enteógenas. Já a psilocibina dos cogumelos mágicos, a princípio ela é psilocibina e ela tem um bracinho ali que é um fosfato. O que acontece? Então você vai ingerir o cogumelo, ali vai ter a psilocibina e no seu estômago vai acontecer a fosfatase daquele bracinho a mais que tá ali. Aquilo sendo retirado, né, vai se transformar na psilocina, e aí essa molécula, assim, vai encaixar lá nos receptores. A ayahuasca e o cogumelo, eles vão te levar na mesma direção, mas eles fazem caminhos diferentes. Essas duas moléculas, se você olhar elas são muito parecidas, e elas vão agir nos receptores do nosso cérebro chamado 5-HT2A, que é o mesmo receptor onde interagem esses medicamentos para depressão, para ansiedade. Por isso que não pode combinar os dois. Essas medicinas, elas ativam algumas áreas no cérebro. Córtex pré-frontal, que é responsável por pensamentos, percepção, atenção e integração de informações. O tálamo, que é informações sensoriais, fica tudo mais aguçado. Hipocampo, que fala sobre memória. A amígdala, que é responsável pelas emoções. Outra coisa que é ativada no cérebro quando você consagra essas substâncias é a rede de modo padrão. Ou seja, nosso cérebro, nossos neurônios, as sinapses neuronais, elas costumam fazer sempre os mesmos caminhos. Então você vai linkar muita coisa que antes estava perdido na sua cabeça. Você vai entender e compreender muita coisa que antes você não compreendia. Tem muitos estudos mostrando, comprovando a eficácia dessas substâncias, para o tratamento de depressão. Quando a gente tá no buraco, quando a gente tá no vale da sombra muito forte, o nosso cérebro ele fica em loop, normalmente nos mesmos pensamentos repetitivos e pensamentos que são danosos à nossa saúde mental, pensamentos destrutivos mesmo. E ele fica só fazendo aquele mesmo caminho de destruição. Então, o que o cogumelo, a ayahuasca, ele vai fazer? Vai te mostrar novas possibilidades, novos caminhos. Claro que depois depende de você. Você vai continuar, o que você vai continuar alimentando? Como trabalha também no hipocampo, vai ativar memórias de infância. Tudo está registrado desde o nosso nascimento e até antes. Está registrado, né, gente, de alguma forma. Você pode lembrar de traumas, experiências traumáticas que você nem lembrava que tinha vivido. É importante confiar na medicina. Uma coisa que é essencial que eu fale aqui é que enteógenos, como cogumelo mágico ou ayahuasca, não são brincadeira. Eu vou repetir, não é brincadeira. Tendo dito isso, acho importante falar quais casos que não pode consagrar. A ayahuasca é pra todo mundo, nem todo mundo pra ayahuasca. Tem gente que realmente não pode consagrar. Isso inclui LSD, tá? Porque eu tô falando mais aqui da ayahuasca e do cogumelo, porque eles têm um contexto mais cerimonial, mais religioso. Ele vai ter um efeito muito semelhante. É que a gente associa mais o LSD a uma coisa recreativa, que eu acho que essa palavra, assim, não cabe nesse contexto. Eu nunca vi uma cerimônia com LSD, por exemplo. Então, por isso que eu não tô tratando dessa substância aqui. Mas isso se aplica também a LSD, tá? Pessoas que têm histórico, tanto na sua vida pessoal quanto familiares próximos, né? Porque tem algumas coisas que são hereditárias. Histórico de esquizofrenia, de surto psicótico e episódios maníacos. Porque esses enteógenos, eles não vão trazer algo que você já não tenha, mas eles podem sim aflorar algo que tá latente. A psique humana, ela é muito delicada. Por isso eu quero enfatizar aqui, antes de mais nada, a importância de levar isso com seriedade, de pesquisar antes, de saber o que você tá indo fazer e se aquilo é seguro pra você ou não. Não é recomendado pessoas que tenham, né, esse histórico, pessoas que usam medicamentos antidepressivos que tenham serotonina, né, que aumentam a serotonina, medicamentos que contenham IMAL, inibidores de monoaminoxidase. Não suspenda o uso do seu medicamento por conta própria, principalmente parar de uma vez e consagrar
dali uma semana. Faça um acompanhamento, converse com um médico que entende também do assunto, porque muita gente tem preconceito. Como eu falei, a psique humana é muito delicada e merece ser tratada com todo respeito, tanto quanto as medicinas. E outros medicamentos podem dar interação. Então, se você pesquisar no Google, vai ter lá uma lista gigante de medicamentos que não pode consagrar, porque a interação entre eles pode dar muito ruim. É importante você se atentar a isso. Pessoas gestantes e lactantes não recomenda-se o uso, porém, eu conheço pessoas que consagraram durante toda a gestação, que pariram na força da medicina, que amamentaram seus filhos na força da medicina, que são crianças saudáveis, maravilhosas, mas são pessoas que já têm experiência com a medicina. Se você nunca consagrou e você tá gestando, não vá. Você não sabe como é que vai ser, né? Então não coloque um fator de risco numa coisa que você não sabe como que vai ser pra você, se você tá criando outra vida dentro de você. Pessoas que têm alterações de pressão e frequência arterial, não é recomendado também. Depois eu vou falar algumas outras coisas que podem acontecer e também pode dar ruim. Agora, tem alguns alimentos, quando você vai consagrar, principalmente a ayahuasca, que não é recomendado de jeito nenhum que você consuma. São alimentos que contêm tiramina. E o que acontece? Quando você ingere ayahuasca, que é a mistura do DMT com o imal, do cipó, seu organismo ele vai degradar mais lentamente a tiramina. Vai disparar uma carga muito elevada de noradrenalina no seu corpo, que isso pode levar a alterar a pressão arterial, com alimentos fermentados, queijos, embutidos, carnes muito processadas. Tem alguns tipos de molho que não pode comer também, álcool e cafeína. Tem uma lista bem completa desses alimentos, você pesquisa aí na internet, mas pelo menos agora você sabe. Então a dieta antes de consagrar a medicina é muito importante. Evite açúcar, evite comer processados, industrializados no geral, não só os que contêm tiramina, mas tem uma alimentação mais leve possível, que você vai chegar lá com o seu corpo leve para receber essa medicina. Se você chega com o teu corpo limpo, a medicina não tem que limpar seu corpo. Pode ainda ser vômito, mas aí você vai estar limpando uma coisa emocional, algum pensamento, alguma emoção que tá ali guardada, energia sexual principalmente, sai muito no vômito, né? A medicina expulsa a energia que tá ali no teu corpo que não deveria estar. Faça esse resguardo, se alimente de comidas leves, saudáveis, descasque mais, desembale menos. E também a questão de filmes e músicas. Imagina que a nossa mente é um computador onde tem um monte de imagem e referência e som lá dentro. Você vai expandir a sua própria consciência. Então, se a sua consciência já tá cheia de porcaria, meu filho, a sua experiência vai ser confusa. Você não vai entender o que tá acontecendo. Então, limpe a sua psique e já se coloque como um bom aluno ali para essa professora. Não faça ela te ensinar da pior forma que você tem que se alimentar bem, tanto mentalmente, quanto energeticamente, quanto fisicamente. Você pode ter uma crise de pânico, pode se assustar, né? Durante a bad trip, você pode se assustar tão forte que o seu corpo, ele começa a entrar em modo de emergência. Pode sentir um aperto no peito, pode sentir taquicardia, seu coração disparando muito forte, pode ter falta de ar, medo muito forte, sensação de perder o controle. Porque você tá perdendo o controle mesmo. É bom que você já sabe que dentro da força da medicina você não tem controle de nada. Talvez da dose que você toma e olhe lá. Tá? Porque tem lugar que vai te dar um copo cheio e falar, toma, já aprendi que ninguém pode mandar na minha dose. Quem determina a minha dose sou eu. Então, isso é muito importante. Se você vai consagrar a primeira vez, você vai falar, eu quero um dedo. É um dedo, a pessoa te deu mais, você vai tomar metade. Ninguém pode mandar na sua dose. Ainda mais se você é uma pessoa sensível, ainda mais se você já é médium, você é sensível a outras substâncias. Não deixe ninguém ordenar uma dose pra você. Você que tem que saber. Por isso, o estudo. Essa crise de pânico, ela pode durar alguns minutos ou pode durar horas, né? E a crise de pânico, eu já tive crise de pânico sem força de medicina nenhuma. Saí pra caminhar, tive uma crise de pânico, tipo, a poucas quadras da minha casa. Parecia que eu ia morrer. Coração apertado, não conseguia respirar direito, não conseguia nem falar pra ligar pra alguém pra me buscar no meio da rua. Só sentei num banco e fiquei respirando. Respiração de novo, salvando minha vida. Se você já tem um histórico de crise de pânico, também é bom ter cuidado com as medicinas. Pode acontecer também a dissociação. Eu acho que eu já tive isso um pouco, mas não tão forte ao ponto de me assustar. Mas é uma desconexão de si mesmo e da realidade, né? Você tem a sensação de que tudo é um sonho, de que nada é real. A sensação de estar fora do corpo e que nada é real. Tá? Isso também pode acontecer. É normal durante o efeito? Pode acontecer durante o efeito, mas não é normal se isso se estende por dias. Então, se você é uma pessoa que você já tem essas experiências sem tomar nada, eu também tomaria muito cuidado. Não é que você não pode consagrar,
mas vai na dose errando para menos. É melhor você tomar a medicina, não sentir nada, do que você tomar uma dose porque você quer que a força venha logo e tomar ele na cara, entendeu? Agora, eu acho que os dois mais delicados, que é em relação à saúde mental e à saúde física. O surto psicótico pode acontecer sim, ele pode ser desencadeado pelas medicinas com doses muito altas. Delírio, paranoia, a pessoa não tem mais noção do que é real e o que não é. E uma coisa, gente, eu estar durante a experiência e fechar o olho e ter uma experiência de ir para o Antigo Egito, mas eu sei que eu estou aqui, eu tô nesse lugar, eu tô numa cerimônia, as pessoas estão me cuidando, eu sei qual que é a realidade que eu vivo. E outra coisa é você noiar e achar que tá todo mundo te perseguindo, que tudo é um grande teatro feito só pra ver você se fuder, entendeu? Eu acho que é uma das coisas mais delicadas e mais difíceis de você lidar ali durante a força, principalmente pros guardiões. Muito importante cuidar na dose para que não aconteça esse erro pra mais, não aconteça essa sobrecarga, porque a medicina, ela exige respeito. Ela vai ser uma professora maravilhosa se você respeitar ela, mas se você não respeitar, ela vai te ensinar da pior forma. Outras coisas que podem acontecer no surto psicótico, né? A pessoa fala nada com nada, ela fala uma fala muito desorganizada, fala uma frase disso, uma frase daquilo, mistura todas as coisas, nada faz sentido. Ela tem, então, muita dificuldade de distinguir a realidade. E isso é muito delicado, porque pessoas que já têm algum histórico, ela pode desencadear isso e persistir por vários dias e às vezes meses. E agora uma coisa que é mais propícia de acontecer na ayahuasca é a crise serotoninérgica. E o seu corpo, ele tá entrando em pane. O surto psicoticamente entrou em pane e a crise serotoninérgica, o corpo entrou em pane. Taquicardia, né? Batimento muito forte, muito acelerado. Agitação intensa da pessoa. Tremor muito forte. Suor também exacerbado. A pessoa fica com o corpo muito quente, muita febre, reflexos exagerados e pode ter convulsões, que seria o ápice da crise serotoninérgica, né? Levando à inconsciência. A crise serotoninérgica, normalmente, diferente de uma peia, ela vai acontecer assim que a substância entra no organismo e o organismo começa a processar aquilo e houve uma interação medicamentosa ou houve uma sobrecarga, né? Uma dose muito alta. Pode acontecer, isso é bem delicado. Isso pode sim levar a óbito e é importante que se fale nisso porque eu não vejo nenhum instituto, nenhuma casa, nem ninguém falando sobre isso. Então, não é brincadeira. Tem que ter muita seriedade, você tem que saber o que você está fazendo quando você está servindo a medicina. Quando você vai consagrar também, pesquise bem com quem que você está indo. Converse antes com a pessoa que vai servir, tire todas as suas dúvidas. Não minta na ficha de anamnese. Não minta se você tem histórico, se você usa algum medicamento, porque isso pode custar a sua vida, ou psicologicamente ou fisiologicamente. A crise serotoninérgica vai ser o corpo entrando em pane e a pessoa, sim, ela pode convulsionar e ela pode ficar inconsciente e é muito perigoso. Pode acontecer ataque espiritual se a egrégora não estiver firme. A pior P da minha vida foi com cogumelo e eu consagrei uma dose muito grande. Depois, se vocês quiserem saber dessa experiência, eu conto mais. E ali eu tive um ataque espiritual fortíssimo. Se eu não tivesse tantos anos de caminhada dentro da força da medicina, eu acho que eu não estaria mais aqui. Pra vocês entenderem, né? Quando eu falo isso. Sim. Quando eu digo que é muito sério mesmo. Então, você pode ouvir vozes? Pode ouvir vozes. Como que eu vou saber se é um guia espiritual ou se é um ataque espiritual? Qual que é o conteúdo da mensagem? Um guia espiritual, às vezes, ele vai cutucar na sua ferida? Vai. Mas é com a intenção de que você olhe e limpe esta bagunça que você mesmo gerou. Ou que outras pessoas geraram na sua vida quando você não tinha consciência de dizer não, de colocar os seus limites. Mas um ataque espiritual, ele vai tentar acabar com você. Ele vai te induzir a fazer coisas que não são saudáveis fisicamente. Entende? Se isso acontecer, respira fundo, não saia do lugar onde você tá. Não saia correndo, não queira fugir, não queira sair. Respira fundo e saiba que vai passar. Se apega dos seus guias, faça uma oração e saiba que vai passar. Muito da experiência da ayahuasca e dos cogumelos convergem, vão te levar na mesma direção, mas por caminhos diferentes. Então, um pouco do que eu vou falar, do que pode acontecer, que pode dar ruim, e um pouco da experiência, do que esperar da experiência, é muito semelhante nas duas. Eu já falei que essas medicinas têm que ser tratadas com muito respeito, e eu vou falar isso quantas vezes for necessário. Não é brincadeira de criança, não é rolê de final de semana, não é curtição, não é só pra matar a curiosidade de ver o que acontece. Se você não tem coragem de olhar nos olhos da sua sombra, não consagre nenhuma dessas medicinas. Se você não tem coragem de entrar nos cômodos escuros, bagunçados e sujos dentro de você, não consagre.
Porque ali o filho chora e a mãe não vê. A minha primeira sessão de ayahuasca foi 10 anos de terapia numa única noite. Muitas vezes, quando a gente faz uma terapia falada, que é muito bom também, a gente tem a tendência de se vitimizar, de colocar a culpa nos outros, de esconder coisas, de não ser sincero com o nosso terapeuta. Muitas vezes a gente vai protelando a nossa própria cura. Quando eu falo cura aqui, não é um milagre. Não. É uma cura pela vontade de deixar aquela merda para trás, entendeu? Quando você consagra uma medicina, quando você expande a sua consciência, o que que acontece? Nós temos a energia Kundalini. Ela pode ser despertada de várias maneiras, tá? Não tô falando aqui que é só dessa forma. Mas quando a gente consagra, é como se a gente pegasse um elevador e subisse de uma vez só. Tum! Abriu. Uma vez que abre, não tem como fechar. Uma vez que você vê, não tem como desver. Muito importante vocês tenham noção. A partir do momento que você toma a medicina, você come o cogumelo, não tem como destomar, não tem como descomer. Isso é muito importante de falar para vocês terem cuidado nas doses que vocês vão tomar. Então, assim, imagina que a gente vai entrar num avião para fazer uma viagem. Melhor, uma nave. A nave é melhor de descrever. Uma vez que a nave decola, meu filho, não tem como parar a viagem. Só termina quando acaba. Uma vez que subiu, agora você tem que respirar fundo, segurar na mão de Deus e esperar descer. Não tem como cortar o efeito. Não tem como cortar o efeito. Vocês estão entendendo? Ai, tira isso aqui de mim. Não tem como. Respira fundo. Respira fundo, respira fundo. Por isso que eu sou tão apaixonada pela respiração. Além de eu ter feito a formação como terapeuta tântrica e ter entrado na força só respirando e dançando, a maioria das vezes que eu estive em peia, tomando uma surra da medicina, a única coisa que eu tinha ali era a minha respiração. A única coisa que eu posso falar pra alguém que tá passando uma peia braba, tá passando uma bad trip, pra alguém que tá enfrentando um momento difícil dentro da força de qualquer medicina, é respira fundo, concentra na sua respiração. É melhor errar pra menos na dose, você reforçar com mais um pouquinho, do que você errar pra mais e não dar conta da experiência e se aterrorizar dentro dela. Pode acontecer, tá? Que já aconteceu comigo algumas vezes. Não importa se você é cavalo velho das medicinas, ela sempre pode te dar uma surra. PEIA, processo de ensino intensivo do astral, é uma experiência muito intensa, é assustadora e você acha que nunca vai passar. Mas passa, tá? Ter uma bad trip, ter uma PEIA, pode acontecer. E é normalmente para o seu crescimento, para o seu aprendizado. Todas as PEIAs que eu tive na minha vida foi para o quê? Aprender a respeitar a medicina. Aprender a respeitar a medicina. Aprender a respeitar a dosagem. Aprender a respeitar o local que você vai estar abrindo tua consciência. Não é em qualquer lugar que se expande. Não é com qualquer pessoa que se toma. Dentro dessa experiência de PEIA, o que pode acontecer? Um medo muito intenso, né? Você se assusta, você treme na base. É aterrorizante. Parece que nunca mais vai passar. Parece que você bota um pezinho na loucura, né? Às vezes vem muita informação, muita coisa. Pé, da tela azul. Nunca dei trabalho em cerimônia porque eu sempre fiquei lá, assim. Tipo, dentro de mim eu tava fervendo, mas por fora parecia que eu tava plena. Mas não tava, não. Não tava mesmo. Sensação que você vai morrer. Né? Até um certo ponto isso é até esperado, mas eu vou falar sobre isso depois. E muito medo de não voltar ao normal. E isso acontece só durante o efeito da medicina. Então tenha em mente, vai passar. Tudo passa. Vai passar. Você tomou uma substância e vai acontecer reações que não são comuns da tua consciência ordinária, do dia a dia. Senão você não teria tomado essa substância, né? Senão você estaria em casa vivendo sua vida normal. Agora, falando um pouquinho de alguns efeitos que são esperados. Normal você se sentir uma moleza, de o teu corpo aquecer e suar, e você tirar toda a roupa. Eu, na força do cogumelo, eu fico pelada. Ainda bem que eu tomo em casa, porque assim, tira isso aqui de mim. Eu não nasci com isso aqui. Claro que a gente não pode fazer isso numa cerimônia de ayahuasca, né? Mas assim, pode dar esse calor, essa vontade de se despir. Pode dar frio também, dependendo da experiência. Você pode ir entre os dois, transitar entre os dois. Pode acontecer de ter tremores, sim, mas diferente da crise serotoninérgica, são tremores leves, nada que vai te preocupar, te assustar. E às vezes eu bato queixo na força, assim, tipo, ai, ai, ai. Mas isso é normal. É normal ouvir sons. Eu já escutei som de nave dentro da minha cabeça. É normal escutar vozes ou orientações de guias. Outras coisas que é normal de acontecer. Sentir o coração mais acelerado, batendo mais forte também, isso é normal. Principalmente no começo da experiência, que dá aquele sustinho, né? Você pode ter um pouquinho de tontura, né? Essa sensação de tá, tipo, andando que nem astronauta, assim, teu corpo tá um pouco diferente. Sentir um pouquinho de desconforto no estômago com o cogumelo. Eu sinto a sensação de fome.
Quando eu consagro cogumelo, parece que meu estômago tá comendo a si mesmo, assim. É uma fome, mas eu não tô com fome de comer comida. Eu não quero comer nada, não passa nada. Mas tá trabalhando ali. Na ayahuasca, é muito comum a limpeza a partir do vômito. E também né, por baixo. Deixa sair, meu filho, melhor pra fora do que pra dentro. Uma coisa que é normal também acontecer, principalmente quando a força tá muito alta, quando você toma uma dose muito alta, é você querer que a força passe logo, que a experiência acabe. Não vai passar só porque você quer que passe. Uma vez que você consagrou, que a nave decolou, meu filho, respira fundo. Ela vai passar, mas não é no tempo dela. É o tempo que o teu corpo vai metabolizar aquela substância e que também os ensinamentos vão acontecer. A gente vai fazer uma expansão abrupta da nossa consciência. Você não foi subindo degrau a degrau, chegou lá por si mesmo. Sim, você foi na cerimônia por si mesmo, mas essa substância, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar a tua energia Kundalini, que tá aqui. Muitas vezes a pessoa não... Nem aqui ela não vem, coração de pedra. Ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai subir. Às vezes não vem até aqui, mas vai parar aqui. Vai abrir o teu terceiro olho. Muito difícil você consagrar uma medicina dessa e não enxergar de olho fechado. Ter mirações, né? Que são também normais. Então, é uma expansão abrupta da tua consciência. Se você não tá preparado para esquecer, abandonar e desapegar tudo que você acha que você sabe sobre você, sobre a vida, sobre o que é certo e o que é errado, não consagre. Porque ela vai te revirar e ela vai te questionar e ela vai te mostrar que não é bem assim. As coisas não são como você achou que era a vida inteira. É uma experiência muito forte, uma experiência muito transformadora, muito linda. Se você tá preparado para ela, se você tá indo por brincadeira, ela vai te ensinar que coisa é séria. E aí, o que acontece com essa subida da Kundalini? Isso pode acontecer, a gente pode desenvolver isso degrau a degrau, com meditação, com respiração, com outras práticas para entrar em transe, que o xamanismo já vem em várias culturas, em vários locais do mundo, vem trazendo essas práticas, né? E a medicina vai fazer isso muito rápido. Às vezes em 20 minutos. Pra mim, a força demora um pouco mais pra chegar. Tem pessoas que dá 5 minutos, ela já tá na força estralada. Muito rápido. Ela pode te levar pra experiência de morte do ego. E aí você morre em vida. Você morre consciente. E realmente, você parece que você tá morrendo. Você sente que você tá morrendo. Mas seu corpo tá bem, tá seguro, tá tudo certo lá. Mas você sente que você tá atravessando o portal que separa o mundo de cá e o mundo de lá. Uma ilustração de algum alquimista, né, que ele tá olhando pra fora. E é bem isso. A gente vem pra essa terra com um certo bloqueio que é pra gente experienciar o que é da terra. Aí eu quero ver mais. Ah, então esteja preparado pra ver mais. Porque o que você pode ver ali pode ser tanto uma experiência amorosa, suave, delicada, com ensinamentos, assim, muito gentis. E pode ser uma experiência, tipo, uma pancada. Entendeu? O que você vai sentir quando o seu ego está morrendo? Primeiro, muito medo, muita resistência, você não quer se entregar para a experiência, e é normalmente nessa etapa que as pessoas passam mal. Eu acho que a gente fala muitas vezes, né, nas cerimônias, que você não passa mal, mas é o mal que passa por você. Então você só tem que deixar passar. Não se apega, não queira que acabe logo. E o medo vai existir. A gente é humano, né? É normal sentir medo. Eu tenho medo toda vez ainda antes de consagrar qualquer medicina. Logo seguido, se você se permitir se entregar, né, essa sensação de entrega, de tipo, ai, tá bom, então, né, tem que fazer, eu vou morrer. Eu já tive certeza que eu ia morrer várias vezes. Eu só pensava assim, meu Deus, tomara que eu não morra, senão eu vou botar a culpa na ayahuasca. Primeiras vezes que eu consagrei, eu vi como se toda a minha vida passasse diante de mim, como se fosse um filme. Me deu muitas saudades de muitas pessoas, muitas lembranças da infância, muitas memórias ativadas. A ayahuasca e o cogumelo, eles ativam algumas regiões do nosso cérebro, que é a mesma região do sonho. Então é como se você fosse sonhar acordado, como se você estivesse realmente olhando para o outro lado do véu, só que lúcido, daí você tá acordado. Você pode sentir a sensação de se tornar um com o cosmos, daí você pode ser arremessado ao vazio do cosmos, pode se sentir uma coisa só com tudo que existe, simplesmente tudo que existe no universo, com a pessoa que tá do lado, com o fogo, com a própria medicina, com as estrelas. É como se dissolvesse todas as barreiras que nos fazem ser um eu isolado. Eu adoro a palavra Deus, porque Deus é formado de eus. E é isso, você tira o eu, fica só o todo, fica só o uno. Normalmente essa é uma experiência muito gostosa, depois que você já passou pela parte do medo. Sensação de integração com tudo, de estar nesse cosmos, apenas existir, é uma sensação maravilhosa. E muitas pessoas com experiência de quase morte relatam isso também, e relatam que elas não querem voltar pro corpo, porque é muito bom
estar lá. Essas experiências, elas também ajudam muito pessoas que estão com doenças terminais e que têm muito medo da morte, porque você passa pela sensação de morte ainda em vida. Então muitas pessoas relatam que agora elas podem morrer tranquilas, podem morrer em paz, porque elas já tiveram um gostinho de como é do outro lado. Você pode ter uma sensação de vazio ou expansão, de ser tudo e de ser nada, tudo ao mesmo tempo. Sensação de estar fora do corpo. É normal você desdobrar. Eu, quando consagro, quando a força tá chegando, eu sinto muito sono. Uma vez só eu dormi em cerimônia, mas normalmente eu sinto a necessidade de deitar e ficar ali em posição fetal um pouquinho. Como ativa as regiões do cérebro que são referentes ao sonho, é como se você fosse sonhar acordado. Então, o teu corpo ele vai mudar as ondas, o funcionamento das ondas, né? Vai mudar a frequência das ondas cerebrais e você vai para esse estado, essa frequência parecida com a frequência quando você tá sonhando. Por isso que muitas vezes dá uma moleza, dá um soninho, você quer deitar. Por conta disso, isso é bem normal. Mudança de percepção sobre tudo, sobre o que é a realidade, o que é você, o que é Deus. Eu não acreditava em Deus antes de consagrar. E depois que eu consagrei a ayahuasca, eu não passei a acreditar em Deus. Eu passei a conhecê-lo. E existe uma enorme diferença entre os dois. Eu precisei entender que o Deus que eu rejeitava, por isso eu era ateia, era um Deus criado pelos homens, que não existe. E Deus, no sentido mais amplo, essa inteligência cósmica universal, é outra coisa que nem cabe na nossa consciência. Então eu tive um gostinho do que é Deus, passei a conhecer um pouquinho do que é Deus, mas não cabe nesse computadorzinho aqui. As medicinas, elas têm a sua própria inteligência, então você tá colocando pra dentro de você um espírito vivo e inteligente, e ele vai te mostrar o que você precisa ver. Muitas vezes você vai com uma listinha, eu já fiz isso várias vezes, fui com uma listinha, eu quero saber isso, 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 isso. Ela chegou lá e fez assim com a minha lista. Rasgou em 1000 pedacinhos, fodeu. Hoje a gente vai olhar pra isso aqui. E muitas vezes o que a medicina vai fazer é te fazer olhar para o feijão com arroz, para o básico, para o básico. Então sim, podem acontecer experiências transcendentais, pode acontecer de você ser levado a uma experiência lá no Antigo Egito. Eu fui uma vez para uma experiência que me mostrava para que serviam as salas embaixo das pirâmides, isoladas de som e isoladas de luz. Foi me explicado para que servia. E era justamente para isso, porque ao meu ver, e ao que eu entendi estudando com as medicinas, elas são uma iniciação. Então, o iniciado era levado para essas câmaras, era dado essa bebida, inclusive tem DMT presente na árvore acácia, que era abundante na beira do Nilo, e tem imagens do Antigo Egito, onde de uma árvore com folhas parecidas com a acácia saía uma bebida, né? Eles estavam coletando um líquido. Era consagrada uma bebida semelhante à ayahuasca e a pessoa era levada a essa câmara que era isolada para você saber que o que você estava ouvindo e estava vendo ali era portais que foram abertos na sua percepção. Não tinha interferência externa. Então você pode ter esse tipo de experiência. Você pode simplesmente olhar para o básico, com a forma que você trata as pessoas. Você pode ser levado a compreender que você também não é um alecrim dourado do campo, né? Você pode ser confrontado com as suas próprias sombras, com o seu egoísmo, com a sua inveja, com a sua ira. Todos os defeitos humanos possíveis e imagináveis que nós temos podem ser mostrados através da força dessas medicinas. Você pode ter contato com guias espirituais, seja através de uma conversa mediúnica, seja através de visões. Eu conheci os meus guias espirituais a partir da força dessas medicinas. Hoje, eu tenho o canal aberto o suficiente para ter contato, para percebê-los na minha vida, para ouvir o que eles querem me ensinar, sem precisar estar na força da medicina. Mas foi no cogumelo que o preto velho se apresentou. Aqui, o preto velho, aqui. Eu só fui descobrir que era o espírito de um preto velho muito tempo depois, porque eu conversei com uma amiga e falei, mas é o espírito que falava meio errado. E foi incrível, assim. Depois, se vocês quiserem saber mais experiências minhas, eu faço um vídeo só contando algumas experiências. E eu também comecei a ter mais conexão com guardiões que normalmente a gente vê trabalhando na linha da Umbanda, mas eles não são da Umbanda, eles não pertencem a terreiro. São sua família espiritual, sua família cósmica, dentro das cerimônias de ayahuasca. A primeira vez que eu digo que eu aceitei Jesus foi na ayahuasca e que eu aceitei Exu também. Eu tinha muito medo de Exu. Assim, primeiro que várias cerimônias tinha uma cartola na minha cabeça. E eu passava a mão pra ver se alguém tinha passado alguma coisa. E eu sentia uma presença do meu lado. E aí eu abri o olho e não tinha ninguém. Aí eu fechava o olho, a presença tava ali. Eu abri o olho e não tinha ninguém. Fechava o olho, a presença estava ali. Foi várias cerimônias, porque assim, eu já tinha aceitado na minha vida a presença na linha da direita, né? Mas eu morria de medo de Exu e Pombagira. Eu não queria nem saber. Tinha muito medo.
Eu achava que o culto a Exu automaticamente era você matar bicho, né? Eu não como carne há mais de 10 anos, imagina. Eu achava que era uma coisa mais sombria. E sim, eles trabalham nas sombras. Mas cada um tem o Exu que merece, né? E a primeira vez que eu tive contato com o Exu, ele chegou e falou, eu perguntei, eu tive coragem de perguntar quem tá aí, uma dessas experiências. Aquela gargalhada clássica, e, gente, tudo isso é dentro da cabeça da gente, não é físico, não é fora, é dentro. E aí ele gargalhou e falou o nome dele, quem ele era, que ele era o Exu. E aí eu tava com medo, ele falou, você tá com medo de mim, né? Eu falei, sim, eu tô. Ele me falou, me trouxe o seguinte ensinamento. Primeiro ele perguntou assim, você tem medo de você mesma? Eu falei, não tenho medo de mim. Ele falou, pois então, eu sou o espelho seu. E eu sou um agente kármico. Se você me pede direcionamento, clareza, caminhos abertos, é isso que eu vou te trazer. Agora, se você me pede pra fazer mal pra alguém, adivinha pra quem que eu vou entregar este presente indesejado? Eu vou entregar pra quem tá mandando. Eu sou o espelho e eu sou um agente kármico. A partir dali, eu aceitei Exu na minha vida. Primeiro veio a energia masculina, depois veio a energia das pombagiras, a energia cigana. Eu abri a minha mediunidade na força das medicinas. Agora eu tô dando um tempo, né, por orientação das próprias consciências da medicina. Então, saibam que a espiritualidade é livre, eles trabalham onde tem trabalho para ser feito e vão se apresentar para você da forma que eles encontrarem abertura, se você quiser também. Já tive muita peia de achar que eu não ia voltar ao normal, de falar nunca mais, nunca mais, nunca mais. Tive isso algumas vezes na ayahuasca, que eu levei muitos anos. Inclusive, eu fiquei 7 anos consagrando a ayahuasca sem vomitar, tá? No dia que eu me gabei, que o meu ego é, tá consagrar 7 anos, nunca vomitei. Adivinha? Naquela cerimônia, eu vomitei parecendo um vulcão, que eu não tinha controle. Então, assim, a medicina, ela ensina, cara. Ela ensina e ela ensina, assim... Ela sabe o que ela tem que te ensinar naquela cerimônia. E você tem que estar aberto pra receber, né? Passei muitos anos consagrando e eu falava assim, mas o que é peia? Eu não entendia muito bem o que era peia, porque eu nunca tinha tido, nunca tinha me assustado na força da medicina. Até que eu me assustei. Até que eu entendi o que era peia, né? Tem muitos tipos de peia quando existem seres humanos. Mas tem uma diferença entre você passar por um processo desafiador, que você tá olhando coisas que são desconfortáveis dentro de você. Eu não chamo isso de peia. Normal, o processo da ayahuasca. Normal eu olhar pra uma coisa que é desconfortável dentro de mim. Agora, a peia, que eu chamo de peia, é quando é uma força muito estrondosa e você parece que não vai dar conta, parece que você vai virar do avesso, parece que tá girando espiral dentro de você mesmo e não tem muita clareza na experiência. Só tá acontecendo um monte de coisa, às vezes parece que o cérebro simplesmente foi apertado um botão e ele tá sendo resetado. E enquanto você assiste ele sendo resetado. Então é muito forte essa experiência da peia, por isso que eu falo tanto de não errar na dose. Se for errar, erre para menos. Porque tomar mais medicina, você pode tomar mais medicina, você pode reforçar essa dose. Mas depois que você toma, não tem como destomar. E também eu acho que é muito importante ter um acompanhamento depois. Uma terapia, um acompanhamento para você integrar a experiência. Eu acho que a parte de integração, de buscar entender, decifrar os códigos, decifrar as mirações, nem tudo a gente vai conseguir entender. Tem experiências que até hoje eu não faço ideia do que queria me dizer. Enquanto tem outras experiências que eu tava entendendo no momento que tava acontecendo, eu tava entendendo tudo, como se fosse uma aula. Tem aulas que eu tive que eu assimilei. Tem aulas que eu tive que eu não assimilei. E ainda não tô pronta para assimilar. Um professor, ele vai te dar uma aula e ele vai te dar exercícios. Você tem que fazer a prática, a parte prática. Aprender algo não é só entender na teoria. Aprender algo de fato é você praticar. Eu tenho um post-it bem aqui, que é uma frase da Madame Blavatsky, que fala assim: honrai a verdade com a prática. Não adianta você saber se você não aplica. Ir lá na medicina, passar todo esse desconforto da morte do ego, vomitar e fazer toda uma limpeza, e ela te trazer, olha, você precisa comer melhor, ser uma pessoa mais amorosa, ou você precisa colocar limites, ela vai trazer o equilíbrio. Nem só de paz e amor vive a consciência. Não adianta se você, na outra semana, depois da consagração, você tá abrindo brecha pra todo mundo fazer o que quiser com você. Elas vão te ensinar, elas vão te dar uma aula, mas viva seu dia como se todo dia fosse dia de cerimônia. A verdadeira cerimônia é a vida. Todo dia se cuide, faça frequentemente um banho de erva, faça suas orações, suas práticas. Seja coerente com a vida que você quer levar, porque senão não vai adiantar. Você pode passar 10, 15, 20 anos consagrando que, mas você pode continuar a mesma pessoa. Assimilar esses ensinamentos, colocando em prática, é a melhor coisa que você pode fazer para honrar a força da medicina. Todos os povos ancestrais, todos os conhecimentos, todas as culturas
que já consagraram e honrar a própria força do elemental, daquele espírito inteligente que habita nessa planta, nesse fungo, e aprender a não terceirizar suas escolhas. Você não precisa de um copo de medicina toda vez que você tiver uma dúvida na sua vida. A ayahuasca, ela me ensinou uma coisa muito legal que eu uso frequentemente. Quando eu ia pra cerimônia com uma dúvida de qual caminho seguir na minha vida, ela fazia comigo. Ela me colocava naquele estado, né? E ela ia me mostrar, a partir das mirações, sensações do meu corpo, como seria viver aquelas possibilidades. Então, tô entre 3 opções. Ela me colocava, vamos nesse caminho. Olha como que pode ser. E voltava. Vamos nesse caminho. Imagina a sua rotina, acordando assim, fazendo tal coisa, tal coisa, tal coisa. Olha onde você pode ir. Terceiro caminho de novo. E voltava pro agora. E é muito louco porque muitas vezes a gente vai buscando respostas na força da medicina e ela nos devolve perguntas. Porque a grande sacada da espiritualidade, Jesus já dizia, não dê o peixe, ensina a pescar. É trazer autonomia para a pessoa, para o buscador, para o iniciado. A espiritualidade, ela é muito amorosa, muito sábia, e ela não quer que você dependa de algo externo para tomar decisões, para saber o que fazer. Ela vai te questionar para que você mesmo escolha, porque cada escolha tem uma consequência. Aí você vai lá, porque tal fulano me falou para fazer tal coisa, agora aconteceu isso. Você não pode terceirizar a responsabilidade das suas escolhas, porque elas são suas. Então, isso é uma dica muito legal para saber se um contexto espiritual ele é elevado ou não, o nível de autonomia que essas entidades, que esses seres vão trazer para os seus filhos. Se cada decisão você tem que perguntar para outra pessoa e é ela que manda que você vai fazer isso, vai fazer aquilo, espíritos evoluídos não se incomodam com questionamentos. Você pode questionar à vontade. Ele vai te responder e às vezes te devolver com outro questionamento, para que você tenha autonomia das suas escolhas, para que você decida e arque com as consequências, porque afinal a vida é isso, é causa e efeito. Finalizando então, se você não tem nenhuma restrição, né, das que eu falei aqui, você quer ir para essa experiência, você está de peito aberto para o que possa acontecer ali dentro de você, vá sabendo que a medicina é sábia. Vá confiando na força da medicina, vá com respeito, vá de coração aberto, vá com seriedade. Às vezes a gente vai com tanta seriedade que a medicina ensina a dar risada, né? A gente vai com tanta seriedade que a medicina ensina a ter leveza nas coisas. Se tu for, vai de coração aberto, com muito respeito, tanto com as medicinas, com as doses, com a tua própria psique. Saiba que você nunca mais será a mesma pessoa de antes. Saiba que tudo que você acha que você sabe será questionado. Muitas vezes você vai voltar com mais perguntas do que respostas. Eu já tô editando o vídeo, mas eu lembrei de mostrar pra vocês uma obra que tava aqui. Olha minha cara. Tô até 1 da manhã de domingo editando vídeo pra vocês. Senta a mão no like, pelo amor de Deus. Eu postei O Jardineiro de Si Mesmo e eu vendi ele. Então talvez essa obra realmente encontre seu guardião. Tô me preparando pra viajar e aí eu já tava na intenção de disponibilizar pra venda pra encontrar esses guardiões. E eu quero mostrar pra vocês essa obra aqui. Mulher Medicina, que ela tem, no peito dela nós temos um ramo de chacrona, tem os cogumelos mágicos, e o cabelo dela é simplesmente o cipó mariri, né, o terceiro olho aberto. Ela tá chorando e ela tá se banhando nas próprias lágrimas, só que por amor, por gratidão, não por tristeza. E tem essa mandala irradiando do corpo dela, da cabeça dela, do coronário. É uma obra feita em aquarela, caneta nanquim e também com lápis de cor. Então, assim como o jardineiro de si mesmo encontra seu guardião, tô mostrando aqui pra vocês porque talvez você se conecte com esse assunto, com essa obra, e resolva adotar essa obra também pra encantar ainda mais a tua casa e a tua vida. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu já falei bastante no vídeo de hoje. Esse vídeo deve estar enorme, vai me dar um trabalhão pra editar. Então, por favor, deixa nos comentários se foi útil pra você de alguma forma, se você gostou desse vídeo. Tem mais alguma coisa que você acha que é importante as pessoas saberem antes de consagrar? E se vocês gostaram desse tema, porque eu tenho muitas histórias, tenho muita coisa pra contar. É um tema que eu amo, que me fascina muito. Posso falar por horas sobre esse tema. Muito obrigada pelo seu apoio de estar aqui no canal, nesse canal que está apenas começando. Muito obrigada, gente. Pra mim é um prazer imenso falar disso. Eu conheci Deus através da ayahuasca. Eu aceitei Jesus no meu coração, abri a minha mediunidade, que eu pude ter contato com os meus guias, com os meus mestres, e isso me deu acesso a eles fora da força também. Isso não tem preço. Então, a minha gratidão imensa a todos os guardiões das medicinas, aos povos originários, a todos os pesquisadores e cientistas, né, que estudam, que trabalham, que divulgam estudos sobre o tema. Gratidão a cada um que ficou até aqui. E é isso, gente. Beijo. Até o próximo vídeo.